Olá, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos. Eu sou a Esther Sartori, psicopedagoga, psicanalista, e hoje a gente vai falar sobre um tema muito legal. A gente vai falar sobre hormônios em fúria. Esses hormônios que a gente encontra tanto na gestação quanto na menopausa. Mas antes da gente começar, eu vou falar para você, se inscreve no meu canal, ativa o sininho, compartilha. Quando tem um conteúdo bacana, é sempre bom a gente reproduzir. Tem muita mãe, tem muita mulher que vai adorar escutar tudo isso. Então, vem pro meu canal, vem ouvir, vai ser super legal. Embora a gestação e a menopausa estejam em caminhos opostos, elas têm muitas coisas em comum. Enquanto numa há abundância de hormônios, na outra há escassez. E essa abundância, essa escassez são fundamentais para que a mulher, a gestante, a mãe aprenda a conviver com todos esses sentimentos que vão ali se construindo ao longo desses dois períodos. Para falar sobre esse tema, eu convidei uma pessoa muito especial, o Dr. Guilherme Aniquino. Falou certo. Falei certo, que é ginecologista, obstetra e especialista em reposição hormonal. Muito obrigada, doutor Guilherme, por aceitar o meu convite. Fico muito feliz. Eu tenho certeza que o que a gente vai falar aqui vai colaborar, ajudar muitas mães, muitas mulheres que estão na fase da menopausa. Mas antes da gente começar, vou pedir para que você se apresente, fale do seu trabalho, fale de você. Seja bem-vinda. Obrigado, Maristé. Obrigado pelo convite. Nossa, Maristé, minha mãe que me chama. Meu Deus, que Mas medo. eu Tá te bravo chamo comigo? assim, lá no consultório. Eu te chamo de Maristé. Pra quem não sabe, Maristé é minha paciente há muito tempo. Pouquíssimo. Maristé, eu sou Guilherme Aniquino, como você falou. Sou ginecologista e obstetra ainda. Uhum. Eu digo ainda porque eu tenho, esse ano agora eu faço 29 anos, né, de profissão. Olha. E a obstetrícia, ela na verdade, quando a gente vai escolher uma especialidade e a gente escolhe, né, a ginecologia e a obstetrícia, porque elas andam juntas, não existe uma residência só de ginecologia e uma só de obstetrícia. Você obrigatoriamente tem que fazer as duas. Mas o que encanta, né, a gente quando a gente está começando é a obstetrícia. A gente acaba fazendo a ginecologia porque tem que fazer. Mas, né, aquela pessoa jovem, né, cheia de vontade, faz parto, então aquilo lá é que é o encantamento da especialidade vem para a obstetrícia. Porém, com o tempo, esse encantamento vai... Não é que ele vai acabando, mas você vai cansando, né? Pela vida do obstetra. Né? Eu costumo falar, o obstetra, por mais que ele não faça mais plantão, né, em hospital, enfim, mas é um eterno plantão. Você está sempre de prontidão. Por mais que você fale, não, mas o parto daquela lá vai ser cesárea, mas está marcado para a semana que vem, hoje à noite rompeu o bolso. Né? Então a gente está sempre pronto, né, para qualquer coisa. E com o tempo, né, a gente já vai querendo um pouco mais de sossego na vida, mas eu ainda faço a obstetrícia, faço meus pré-natais, mas eu digo que está com o tempo contado. E hoje, né, como você falou, né, da reposição hormonal, né, não vou falar que é uma especialidade hoje, né, porque está dentro da ginecologia, mas hoje dentro da ginecologia é o que eu mais gosto de fazer. Que era uma coisa que eu não gostava, né, de chegar e a mulherada reclamando, que tá com isso. E hoje é o que eu mais gosto de fazer e que se eu pudesse, né, se a gente tivesse um público só para isso, eu só trabalharia com isso. Isso é uma coisa que eu gosto bastante, estudei muito, principalmente quando veio pandemia, né, a gente ficava em casa e não tinha muita coisa que fazer, eu fiz vários cursos, inclusive de reposição hormonal em homem também. Hoje eu atendo homens também que precisam de reposição super hormonal. legal. Então hoje é um assunto que eu gosto bastante. Inclusive hoje existe uma sociedade de medicina que chama-se
medicina personalizada, né? Que é personalização para cada pessoa. Porque o que a gente aprende, a gente sai aprendendo da faculdade, né, da residência, que a reposição hormonal é uma reposição simples, igual para todo mundo. É aquela receita de bolo, é isso, isso, isso. E hoje eu vejo que não é assim, né? Hoje eu vejo, essa precisa disso, essa daqui não precisa daquilo. Essa daqui precisa de testosterona, a outra não precisa de testosterona. Ah, mas eu não estou na menopausa. Depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Uhum. Eu não estou na menopausa ainda laboratorialmente, mas eu tenho sintomas de menopausa. Posso tratar? Deve tratar, né? Então, hoje, eu gosto muito de fazer isso. E, como eu falei, não só para mulheres, homens também, eu trato também, porque da mesma maneira que as mulheres vão perdendo os hormônios, né? Com o passar dos anos, os homens vão perdendo também e precisam também de uma reposição. Gente, que interessante. Vou até mudar a primeira pergunta. Eu adorei ouvir isso. Gente, olha que bom a gente ter essa percepção, não é? Porque a gente sempre localizava os problemas hormonais, né? Ou os problemas da saúde mental à mulher e sempre relacionado à falta de hormônio. E hoje a gente, com a sua fala, né? Fica claro que também há essa necessidade de reposição hormonal masculina e o quanto essa falta de hormônio pode vir também a prejudicar a saúde mental do homem. Exatamente. Dos dois. Amei, dos dois. Óbvio, né? São hormônios diferentes, claro, né? diferentes. Alguns iguais, por exemplo, testosterona é mesmo para os dois. Mas o bem-estar, né, que causa, né, tanto para o homem quanto para a mulher, a reposição, aquele ditado que fala, hormônio é vida. Todo mundo já ouviu isso. Uhum. E é verdade, hormônio é vida. Deixa eu fazer uma pergunta. Essa sua virada de chave, você pode associar a maturidade a esse novo olhar mais maduro em relação à profissão? Sem dúvida. Sem dúvida. É maturidade. Eu não sei se está relacionado também por eu estar ficando mais velho também, estar precisando também de hormônio, porque eu comecei a fazer, na verdade, a reposição, tratar homens, né? Porque eu estava tratando as mulheres, e realmente as mulheres ganhando vida, melhorando, e elas reclamando. Falei, doutor, mas, nossa, meu marido está precisando também. O senhor não atende homem? Eu falei, atenção, mães, caderninho de anotação nesse momento, viu? Qualquer coisa que você possa ter, tem que procurar um especialista em tudo, inclusive exatamente. Na hora que você percebe essa mudança de comportamento do marido. Adorei isso. E eu não atendia, eu fazia, né, a minha reposição hormonal. Eu nunca fui em alguém para fazer, mesmo que é difícil. Hoje você procurar, né, dependente, cidade interior, hoje tem mais gente fazendo, mas quando eu comecei a fazer, então eu comecei a estudar para fazer em mim. Então eu fazia a minha reposição. E eu sabia fazer, porém eu não divulgava, porque eu não tinha um curso, não tinha nada, então eu preferia não me meter. Ela falou, você não faz, você não trata, olha, eu não trato homem. Mas eu preciso procurar alguém. Me indica alguém? Não tinha quem indicar. E aí veio a pandemia, né? E aí que eu comecei, eu falei, quer saber, eu vou começar. Aí comecei a fazer vários cursos, né? De reposição. Claro, aprendi muita coisa do que eu fazia, não que seja muita coisa diferente, mas hoje eu posso divulgar porque eu sei fazer com propriedade. Muito legal. Muito legal. Nós vamos voltar nesse tema. Calma que a gente já chega lá. Mas a gente está falando aqui de hormônio, a gente está falando de todos esses processos de transição e na minha cabeça me vem exatamente esse elo, não é? Entre o período fértil e a menopausa. Essa transição é muito interessante. E é legal o quanto, como a gente está falando nesse momento, né, do corpo da mulher, mas agora eu já posso introduzir na nossa conversa o corpo do homem, o quanto eles são capazes, não é, de se adaptarem a essas realidades, transformarem essas realidades de forma
positiva, não é? Sim. Até para um crescimento pessoal, porque aqui eu vejo bem claro esse crescimento pessoal, um olhar mais introjetado, entender a si para poder até entender o Aham, outro, isso é muito legal. E isso também entre as mulheres, eu acho isso fantástico a gente poder olhar e falar assim, bom, eu estou numa fase X, eu não estou me sentindo bem, eu não estou na menopausa ainda, mas eu já estou tendo alguns sintomas, não é? Então, é bom a gente ter essa capacidade. No caso das mulheres, quais são os hormônios que estão em alta durante a gestação e se esses são os mesmos hormônios que faltam na menopausa? Se que você quiser falar sobre os dois, né? Tanto Não, eu vou ser bem técnico segmentar. aqui, só para gente. Na verdade, assim, a mulher tem, né, os hormônios específicos da mulher que vão estar um pouco, alguns exacerbados na gestação e não só na gestação, né? Durante a fase fértil da mulher, né? Desde a primeira menstruação, quando os ovários começam a funcionar, então a gente tem lá estrógeno, progesterona, testosterona, que é um hormônio masculino, porém a mulher tem, claro que em menores quantidades. E na menopausa, ela não tem nada. Falta tudo. Porque o que é a menopausa? Gente, que tristeza ouvir isso. É muito A triste. menopausa, a gente fala, é a falência ovariana, né? Que são as principais gônadas, né, que produzem os hormônios femininos. Então, os ovários morrem e elas param de produzir. Durante a gestação, o que a gente tem de diferente, a mulher produz um hormônio que não existe em nenhuma outra fase do ciclo, da vida da mulher e que o homem também não produz, que é o HCG, né? Que é o príncipe quando a mulher engravida e vai dosar, vai fazer o exame para ver se está grávida, é o beta-HCG, tá? É o hormônio gonadotrófico HCG. Que eu sempre fiz. É que você sempre fez. E esse hormônio não é produzido em nenhuma fase. O que produz esse hormônio é a placenta. Então, quando começa, ela engravidou, chegou lá o óvulo fecundado, pregou lá no útero direitinho, vai começar, né, por divisões celulares, formar a placenta, e ali começa. Por isso, que no começo da gravidez, ela dosa lá, se ela fizer um beta-HCG quantitativo, não qualitativo, que está positivo e negativo, vai ver que no comecinho ele está baixo. E a cada dia ele vai dobrando, até 16 semanas, que é o final do terceiro mês. E aí depois ele começa a diminuir. Então esse hormônio só existe nessa fase. Estrógeno e progesterona continuam sendo produzidos na gestação, em algumas fases mais ou menos. O HCG, por exemplo, só para a gente falar rapidinho dele, é um hormônio que, na verdade, ele mantém a gravidez, né? E esse hormônio que dá o enjoo, por isso que a mulher tem muito enjoo nesse primeiro trimestre. Tá. E que a gente brinca, quando ela chega a falar, doutor, mas eu estou muito enjoado. Eu falo, graças a Deus, a gravidez está indo bem. É que o HCG está lá em cima. Né? Não que quando ela, não estou sentindo nada, opa, não deve. Não, porque tem mulher que realmente Cada não mulher, sente. aquilo que você falou, né? Cada é individualizado o processo. Exatamente. Então, com 16 semanas, esse hormônio diminui, melhoram os enjoos, né? E dali a gente tem também no primeiro trimestre estrógeno e progesterona, que estão altos. No segundo trimestre, eles não estão nem altos nem baixos, por isso que a gente fala que é uma fase boa da gravidez, né? Ali ela chega ali de 20 a 30 semanas. Por isso que eu falo, quer viajar, vai nessa fase. É a fase que não está muito pesada, né? Não precisa de muitos cuidados, né? Como no final ou no começo, um risco de aborto. Então, é uma fase boa da gravidez. E já no terceiro trimestre, a gente começa com alguns outros hormônios. A gente tem um aumento da ocitocina. Amo esse hormônio. A ocitocina, exatamente. Que a gente também pode usar na menopausa, a ocitocina. Exatamente. É conhecida como hormônio do amor, né? Que é ali que começa a ter uma conexão da grávida com o bebê, né? Então a fase romântica da gravidez, né? E depois que nasce, a prolactina,
né, que é o hormônio que produz o leite, que também tem uma conexão muito grande, né, da mãe com o bebê. Também a gente fala, é o brilho, né, a ocitocina e a prolactina é o brilho da gestação. Gente, foi a fase que eu tive mais bonita. É verdade mesmo, durante a gestação. E olha, eu tive trigêmeos. Então, foi um momento, assim, para mim era um negócio, o início da gravidez, um desespero. Tinha esquecido disso. Pois menina, você esqueceu que eu tive trigêmeos. Eu tive trigêmeos. E foi um negócio, assim, e essa fase para mim foi a melhor. Eu engordei 42 quilos, mas eu me achava linda. E tava tudo certo, tudo bonito. Expunha a barriga para todo mundo, 2 metros de barriga, tudo bonito. Mas a gente falando sobre esses hormônios, isso é uma coisa legal, eu nem ia tocar nesse assunto, mas você falou sobre isso e eu gosto muito desse período, porque esse período para mim é um período de total vínculo. Nesse período a gente também tem, a partir, né, não só nesse período, mas a gente já tem a formação dos sentidos do bebê. Então, aquilo que você consegue introjetar, os sentimentos que você tem, com certeza esse bebê ele vai sentir por você. Então, conversar com o bebê, cantar para esse bebê, passar a mão na barriga, manter essa relação, já faz com que você estabeleça vínculos muito próximos com esse bebê. E isso porque eu estou falando de sentimentos. Os hormônios eles não mexem só com a questão física, mas também com a saúde mental. Então, quanto mais equilibrada a nossa relação com a gente mesma, melhor esse processo gestacional. Então, isso para mim é muito importante. E eu estou falando só das questões hormonais. Se eu for falar sobre alimentação, então o caminho é totalmente diferente. Sabe por que eu estou falando isso, doutor Guilherme? Porque no meu consultório eu recebo sempre mães dizendo assim: nossa, eu engordei tanto na minha gestação. Ou mães que falam, agora que eu estou na menopausa, eu estou enorme. Eu não sei, por que eu estou engordando tanto? E essa é uma fala muito interessante. Eu também ouço bastante. Com certeza, com certeza. Mas, e eu sempre penso que sobre essa alimentação, é um outro ponto que o Dr. Guilherme me trouxe à memória quando ele falou, inclusive, da ocitocina e etc., que é a questão da própria alimentação. O que a gente come vai para a placenta. Estou enganada? Sim. A criança já, para a placenta e para o líquido amniótico, a criança já começa a engolir pequenas quantidades desse líquido. E veja só, se você tem uma alimentação saudável, equilibrada, esse bebê já começa a ter contato com esses gostos de uma alimentação. A partir do momento que você começa a ter contato só com fast food, gorduras, é óbvio também que a aceitação alimentar por esses alimentos vai ser a mesma, não é? Então, assim, pensar na alimentação também é um grande caminho do cuidado e de estabelecer vínculos. A gente ensina o bebê desde a gestação. Isso é muito importante. Eu sei que isso aconteceu, veio no meu... né? Porque não é só o engordar, né, que a gente tem que pensar. É no todo. A gestação ela é um caminho muito mais amplo. Mas o engordar é um fator para a gente muito preocupante. Sim, sim. Né? Essa era a minha pergunta. Não digo nem assim, em questão, porque está engordando, por questão estética, não é nada disso. Exatamente. Era essa a minha pergunta. Hoje a gente tem, tanto que antigamente, quando... exame de glicemia, né, de diabetes para gestante, era igual para quem não estava grávida, né? Uma glicemia até 99 é normal. Hoje, uma glicemia de 99 para a mulher é um diabetes gestacional. Exatamente. Então, hoje a gente quer essa glicemia abaixo de 90. Ter glicemia abaixo de 90 não é fácil. Para qualquer pessoa. Para qualquer pessoa. Não é fácil. E o ganho de peso, né? Então a gente se preocupa muito com diabetes. Tratar diabetes em gestante é um pouco complicado, né? A gente não pode, por exemplo, usar um hipoglicemiante via oral, como se qualquer pessoa vai lá no consultório, estou com uma glicemia de 105, você dá uma metformina ali, um glifage, alguma coisa, né? A grávida, a gente não pode usar o hipoglicemiante via oral. Então, a gente tem que controlar na alimentação. E, se não der, usar insulina. Poxa, você usar a insulina, não que a insulina vai
prejudicar. Mas é desnecessário, né? É desnecessário. E difícil de controlar. Pô, você vai começar a usar uma insulina em qualquer pessoa. Vamos tirar até a grávida da jogada. Já é um problema você dosar o quanto que vai usar de insulina. Né? Às vezes faz hipoglicemia e a pessoa passa mal porque baixou demais a glicose. Então, é um fator muito preocupante o ganho de peso, né? Na gravidez, principalmente. Eu digo, é a diabetes gestacional e a pressão alta. Acabou. Né? Que é outra, né? Para gente, final de gravidez, pressão alta. Às vezes tem que fazer um parto de emergência, pode desenvolver uma toxemia gravídica, uma DEG, uma doença hipertensiva, né? Então, eu acho que isso que seria... E óbvio, sem falar, que é difícil, né? Você andar, difícil locomover, né? É o peso, é tudo... Você pode falar isso de carteirinha, né? Mas 42 quilos. Mas eu não tive nada. Era incrível. Era incrível. Mas também é que eu falo. Aí se você me perguntar, que eu sei que você vai me perguntar. Eu vou. Quanto pode engordar na gravidez? Então, eu não ia. Olha que interessante, já que você falou, porque eu ia perguntar uma coisa. Vamos juntar aqui, porque eu ia perguntar para você o seguinte. A grande fala é, eu engordo por questões hormonais. Não. E quanto eu posso engravidar, então? Não é por questões hormonais. É se porque você vê a grávida, exatamente. E a na grávida, menopausa também, né? Ela engorda, mas você não vê aquele ganho. Não, na menopausa tem, depois a gente fala. Mas a grávida engorda, ela engorda no geral. Você vê, ela não tem aquela gordura abdominal, né? Porque a grávida tem a mama, que engurgita. Ela tem retenção de líquido, isso pesa. Tem peso do bebê, tem peso do líquido amniótico, tem peso de placenta. Tô desculpada, gente. 42 quilos não foi nada para 3 bebês. Né? 3 bebês, então por isso que eu falo. Aí você já dá um desconto para você, né? Mas é claro que a gente não existe uma regra, mas para mim, eu considero um ganho de peso normal numa gravidez. Claro que depende de tamanho, de estrutura, né, da pessoa. De 9 a 13 quilos, eu falo, olha, estourando 15 quilos. Mais do que isso, já começa a ser preocupante. Tá. Essa era a grande questão que eu precisava trazer aqui, porque foi uma das perguntas. Eu engordava por causa do hormônio? Acho que não. Eu acho que você engordava porque você comeu. Eu engordei porque eu comi muita feijoada. Ai, que delícia! Agora, e eu não entendo nem por quê, porque eu era vegetariana. Não, e o pior é que todo mundo sabe disso, né? Claro que a gente sabe, né, que faz de errado, né? Mas tem que botar a culpa em alguém, né? Alguém. Nossa, minha mãe foi a maior culpada. Eu dizia, por que você está trazendo coisa para eu comer? Não me traz mais nada para comer, mas eu comia tudo que ela trazia. Perdão, mãe. Viu? Então, vamos lá. A gente entendeu essa questão da gestação. Vamos trazer, então, para a menopausa. Começamos pela gestação, transitamos um pouco na menopausa, entramos na menopausa, que acho que é esse o caminho que a gente... durante a menopausa, a gente consegue gerenciar esse ganho de peso? Claro que consegue. Tá, vamos lá. Claro que consegue. Primeiro, vamos assim... vamos entender o que é a menopausa, né? Primeiro que a menopausa, é importante a gente falar, né? Muitas mulheres vão lá e falam, doutor, com quantos anos entra na menopausa? Não tem idade. Né? Menopausa, eu tenho paciente de 40 que já está na menopausa, eu tenho paciente de 56 que não está na menopausa. Porque eu menstruei cedo, então vou entrar na menopausa cedo. Na teoria era para ser assim, tá? Porque o ovário começou a trabalhar cedo, ele tem um tempo, né, útil de vida, então ele vai parar de trabalhar cedo. Então, na teoria seria isso, porém não é sempre assim, tá? A média da mulher brasileira aí, que a gente vê que começa a entrar na menopausa, climatéria, é entre 48 e 52 anos. Porém, como eu falei, isso a gente fala menopausa é comprovada um exame de laboratório. Tá? Porém, a maioria das mulheres, a partir dos 40 anos, 45 anos, começam a ter
sintomas de menopausa. Começa a ter fogachos, começa a ter diminuição da libido, problema com sono. E você faz exame, ela vai reclama, você faz exame. Mas você não está na menopausa. Você fala, doutor, mas não é possível. Eu estou sentindo isso, isso e isso. Antigamente, quando eu... Vamos lá, que isso eu quero falar sobre lenda urbana agora. Quando eu não gostava muito de tratar de menopausa, era o que a gente aprendia, o que a gente saía aprendendo, né? Olha, olha, sinto muito, mas... Não é menopausa. Não é menopausa, mas o que eu faço? Não faz nada, porque como que a gente vai tratar? Você não está... Hoje eu já enxergo com outros olhos, né? Doutor, eu quero tratar. Pode tratar? Claro que pode. Deve, né? Deve. Veja, a questão do deve também é uma coisa que eu deixo bastante claro. Menopausa não é doença, né? Não tem obrigatoriedade de ser tratada. É diferente se você vai lá, você está com uma infecção de urina, eu falo, Maricel, você tem que tomar esse antibiótico aqui, porque senão você fala, mas eu não quero tomar. Olha, se você não tomar, você pode subir para o rim, você ter uma pielonefrite, você ter uma sepse, você morrer. Né? Isso você tem a obrigatoriedade de tratar. A menopausa não. Então trata quem quer. E quem pode. Que é um outro fator. É um outro fator. Tá? Eu não digo nem pode de poder aquisitivo. Eu falo se pode, se tem exame, se ela está credenciada a usar hormônios. Tá? Porém, eu falo, não é obrigatório tratar. Mas quem trata tem uma qualidade de vida muito melhor de quem não trata. Porque eu vejo isso, sabe? E era até um tema que a gente entrava, vamos antecipar, porque eu acho que a melhor forma da gente começar a se preparar para a menopausa é um autoconhecimento, que é exatamente isso. Às vezes, você já tem indícios, você já percebe essa mudança no corpo, e quando você leva para o médico às vezes não entende, fala assim, mas não está no exame. Não adianta você... Mas esse autoconhecimento, para mim, é a base de tudo. Você sabe como funciona o seu organismo. A gente sabe como funciona o organismo da gente. Claro. Então, aquilo que modifica... Olha, só quem teve um fogacho sabe o que é aquilo. É infernal, é infernal. Então, aquilo nunca aconteceu. A primeira vez que aquilo acontece é um susto, né? Então, quando você entende, você começa a perceber quais são essas mudanças, porque o corpo fala, é um negócio impressionante. Então, existe, não é, doutor Guilherme, conforme você está falando, existe uma forma de preparar as mulheres para esse momento que é a menopausa. Que é esse seu processo ali. Vamos entender? Vamos ouvir? O preparar é assim, né? Vamos... que também é uma das coisas faladas. O que eu posso fazer já antes de até ter algum sintoma? Ela está com 40 anos. E o que eu posso fazer para prevenir a menopausa? Nada prevenir não existe. Não vai. Você vai ter, vai chegar. Uma hora chega. Eu costumo falar, é a última fase do jogo. Né? Entrou na menopausa. E que horas acaba a menopausa? Não acaba. Mas não vai acabar? Não, a menopausa é uma fase. Né? Então, dali para frente, você vai estar sempre na menopausa. Óbvio que, às vezes, você não vai sentir os sintomas de menopausa para o resto da vida. Né? Tem mulheres que sentem por 2 anos, tem mulher que sente por 10 anos, tem mulher que sente por 20 anos, e tem mulher que não sente. Uma inveja dessa... Eu tenho uma inveja dessa... É minoria, tá? Mas tem. Mas tem. Interessante, não é? Porque quando eu falei que eu ia falar sobre menopausa, gestação, uma mãe perguntou assim para mim, qual é a relação entre menopausa e depressão? Ela falou assim, porque eu entrei na menopausa e eu passei a ter vários... né, eu trabalho exatamente com isso, né? Eu trabalho com mães e... eu passei a ter depressões constantes depois que eu entrei na menopausa. Associava, a princípio, ao hormônio que foi administrado. Depois eu mudava de hormônio, eu continuava com a depressão. Qual é a relação? Maricel, olha, eu já recebi paciente que estava em depressão, né, tomando antidepressivo, que eu tenho que tomar, e começou a fazer reposição hormonal de parar de tomar antidepressivo.
A reposição hormonal, o que a gente precisa repor? O que seria uma reposição completa, né, para uma mulher? Hoje, eu enxergo assim, não enxergava. Antes, é que eu falo, é receita de bolo. Isso aí igual com um comprimidinho, igual de anticoncepcional, que dá para todo mundo. Era que, você toma isso daqui, que é estrógeno e progesterona. Hoje em dia, eu enxergo diferente. Hoje, a mulher precisa de estrógeno, progesterona e testosterona. É essa testosterona que vai tirar a mulher da depressão. É a testosterona que dá aquela diminuição da libido, que a mulher fica indisposta, que ela só tem sono, ela não tem vontade de fazer nada. Chega às 7 horas da noite, ela quer dormir. Então, é a testosterona que traz a vida para a mulher. Estrógeno é um hormônio feminino, a mulher precisa também, estrógeno, principalmente ressecamento de pele, ressecamento de cabelo, ressecamento de vagina, também atua também na libido. Progesterona ajuda a regular sono, proteção do endométrio, que isso é importante. Quando a mulher tem o útero ainda, né? Se ela não foi operada, não precisou fazer uma esterectomia, se ela vai usar o estrógeno, obrigatoriamente ela precisa de uma progesterona para proteção do endométrio, que é a camada interna do útero. Então, hoje, uma reposição hormonal para a mulher são esses 3 hormônios. No mínimo. No mínimo. E é difícil, eu vou falar para você que é difícil uma mulher que faça uma reposição hormonal não fala que melhora. Eu falo, quem começa, dificilmente para. Agora, é o que eu falo, às vezes não é para todo mundo, né? Você fala assim, por que não é para quem quer? Eu sou super a favor de reposição hormonal. Não acredito que o hormônio cause câncer, nem em homem, nem em mulher. Não acredito que a testosterona cause o câncer de próstata, nem que estrógeno, progesterona e testosterona vai causar câncer de mama ou qualquer outro câncer na mulher. O câncer é aquela pessoa que teve o câncer, ela ia ter. Apesar ou não de estar usando o hormônio. Eu tenho certeza que a maioria aqui que está assistindo a gente, ou você mesmo, deve conhecer alguém que já teve algum câncer de mama na vida. Você pode fazer uma pesquisa. A maioria não usava hormônio. Se você pegar a época das nossas avós, ninguém fazia reposição hormonal. E elas tinham câncer de mama. Então, não é o hormônio que causa o câncer. Porém, eu também não sou inconsequente da pessoa ter lá uma lesão suspeita antes da gente fazer reposição, né? Por isso que eu falo, não é para todo mundo. Reposição hormonal, faz o exame, faz mamografia, faz ultrassom da mama, faz ultrassom transvaginal, tá tudo bem, pode usar com segurança? Pode usar com segurança. Apareceu uma lesãozinha ali na mama, que, poxa, isso daqui, não sei, lá na frente é um nódulozinho meio assim. Não, esqueça. Eu não vou jogar gasolina no fogo. Aí eu posso estar jogando gasolina no fogo, tá? Mas não que se ela não tinha nada e apareceu, depois de 2 anos usando hormônio, apareceu um tumor na mama, foi hormônio. Não, ela ia ter aquele tumor. A mesma coisa homem com próstata. O homem é a mesma coisa. Porque testosterona, uso de testosterona dá câncer de próstata. Meu pai teve câncer de próstata. Nunca vi uma ampola de testosterona na vida. A maioria dos homens, depois de 50 anos, começa a ter uma hiperplasia da próstata e a maioria não usa hormônio. Então, eu não acredito em relação de câncer com hormônio. Com hormônio. Interessante isso, porque eu não tinha escutado essa perspectiva, essa visão, para mim é a primeira vez que eu escuto, porque também por conta do que a gente cresce ouvindo, né, doutor Guilherme? Eu cresci ouvindo sempre que a pílula, tomou pílula há muito tempo, você vai ter câncer de colo de útero, E eu conheci muita gente que nunca tomou, então, de fato. Você falou da pílula, né? É uma coisa interessante, você vê. Vai lá, a menina começa a tomar a pílula com 15, 16, 17 anos e toma um anticoncepcional aí por 30 anos, sei lá, até ela entrar na menopausa. Aí pode, né? Ela vai lá no médico, não, então, anticoncepcional. Aí essa mesma menina
que virou mulher e agora está entrando na menopausa, entrou na menopausa, aí ela não pode tomar hormônio, porque vai ter câncer. Ela tomou hormônio a vida inteira e passavam porque não ia ter câncer. E aí, na menopausa, o hormônio, que são hormônios muito parecidos com os anticoncepcionais, vão causar o câncer. Não, mas de fato é hipocrisia, né? Porque, né? E a gente vê que a pílula anticoncepcional passou a ser, entre os adolescentes, um coquetel, né? Dentro de todo o processo. E eu não posso falar que eu acho errado, não, nesse momento, porque eu acho que está tudo, assim, tão diferente, né? E eu não sou contra, eu acho que a gente tem que ir cada um dentro do seu quadrado, mas é uma proteção. Também. Só que se você pudesse olhar, né, esse todo, seria muito melhor, né? Porque... Então, mas eu juro, não sei, nunca... Porque o cigarro junto com a pílula, não. A bebida... Não, então, e aí vai você todo tem esse fatores pacote. de riscos, É isso que eu quero dizer, isso é o pacote que vem nisso tudo, você tem né? alguns fatores de risco. Por exemplo, eu dei um exemplo, né, no caso da reposição hormonal na menopausa, eu falei de câncer, né? Ou se você tem alguma lesão suspeita na mama, você não vai usar. Mas também aquela pessoa que já teve um efeito trombótico, qualquer coisa, uma trombose, uma embolia, a gente vai evitar alguns tipos de hormônio, tá? Não que não possa usar nenhum hormônio. Mesma coisa como eu falei da mama, apareceu um nódulozinho, vamos evitar? Sim, vamos evitar o estrógeno, né? Então, o que a gente pode fazer? Vamos usar uma testosterona. Eu falo, isso é a prática, né? Isso vai, a gente vai tendo táticas. Né? Eu falo, olha, isso a gente não pode usar, mas a gente pode fazer isso. Falei, vamos comendo pelas beiradas, né? Mas eu não posso usar hormônio nenhum. Poxa, tem uma lesão suspeita, já teve embolia, tudo aquela mulher que não pode usar hormônio. Falou, olha, você realmente não... Mas eu tô mal, o que a gente pode usar? Então, vamos para o fitoterápico, ocitocina, né? Então, alguma coisa sempre tem para a gente fazer. Eu lembro que eu optei por não fazer, né? Reposição hormonal, e eu tomava... O que eu tomava? Eu tomava uma coisa à base de soja. As isoflavonas, né? Essas coisas, isoflavona e tudo mais. E eu ia correr, falava, forma de eu vou tomar isoflavona e vou correr. Atividade física, corria. Mas isso é fundamental. Exato, esse é o ponto. Não, assim, além de tudo, né, para o melhor bem-estar, né, você tá ali. Eu lembro que quem indicou isso foi o meu médico. Meu médico disse um fitoterápico e vai praticar atividade física. Foi o que eu fiz, gente. Você vai estar que uma das coisas que a menopausa, a falta de estrógeno também vai acarretar é uma perda óssea, uma osteopenia, uma osteoporose. Você pode repor, claro, com cálcio, mas atividade física, né, atividade com impacto. Eu gosto de correr, vai correr. Não, gosto de fazer musculação, vai fazer musculação. É isso que precisa para você repor não só massa muscular, como massa óssea. Porque a gente vai entrando num processo de catabolismo. Você vê hoje pessoas com 75, 80 anos que não conseguem levantar de uma cadeira sozinho, porque ela não tem força, não tem massa muscular para levantar. E se a gente não repor o hormônio, você não fizer uma atividade física, você vai chegar nesse ponto. Tanto o homem quanto a mulher. Mas eu engordo muito na menopausa, a mulher, né? E realmente tem uma... eu esqueci desse tema. A gente acabou, você vê? Por isso, eu acho isso muito legal. Eu adoro podcast por causa disso. Porque a gente vem com uma pauta e ela some em segundos. Porque a conversa... Se não sou eu para te ajudar, né? Tá vendo? A conversa, ela vai tomando um rumo, né? Você vai vendo o quanto de... Eu sempre falo, 1 hora é pouco. Porque flui, né? Flui. A gente acaba falando, não, vai ter que voltar, porque tem muito assunto ainda. Mas isso. A gente começou esse papo falando sobre engordar. Já que eu interrompi, vamos lá. Tá gostando desse conteúdo? Eu tô amando, tô achando ótimo, uma quantidade de informações super legais. Então,
vai lá, se inscreve no meu canal, ativa o sininho, compartilha. Tenho certeza que você vai assim, colaborar com muitas mulheres, tanto aquelas que estão no seu processo gestacional, quanto as que já estão entrando ou na menopausa. Olha que tema gostoso. Se inscreve no meu canal. Tenho certeza que você vai adorar. Sempre tem gente boa. Né, Guilherme? Não sei se eu sou tão gente boa. Vamos voltar, então, essa conversa que a gente iniciou eu engordei tanto na menopausa, foi o hormônio que eu comecei a tomar. Não. Não, sim. Esse é o papo, né? Foi o hormônio que eu comecei a tomar. A mulher, quando ela entra na menopausa, tem algumas mudanças, realmente. Pelas mudanças de hormônio, vão ter algumas mudanças estruturais, corporais. Não digo não só física, né? Não só estética. Mesmo questão de colesterol. A mulher começa a aumentar o LDL, que é o colesterol ruim. Por quê? O estrógeno, né? O principal hormônio da mulher, isso é uma proteção da mulher. Isso é uma coisa que a mulher tem que o homem não tem. Essa proteção do estrógeno. Por isso que mulher tem menos AVC do que homem, por causa do estrógeno. Que ela protege, né, a mulher, né, o estrógeno ele age no endotélio, né, na camada interna vascular, né, dos vasos sanguíneos. Então, aquilo protege. A mulher tem geralmente um LDL baixo, que é o colesterol ruim, e um HDL alto. Quando ela entra na menopausa, como ela perdeu o estrógeno, inverte. Aí aumenta o LDL, que é o colesterol ruim, e diminui o HDL. Aquela vantagem que a mulher tinha sobre o homem acabou. Agora eles estão iguais. Estão iguais. Mas mesmo assim, a relação... Interessante isso, né? A relação de enfarte entre homens e mulheres ainda permanece menor, não é? Na idade... Eu acho que sim. Eu acho que o homem infarta mais do que a mulher. Né? Acho que a culpa é de quem? A culpa não vem com essa que a culpa é da mulher. Porque ela se cuida mais e o cara larga a mão. Porque ela irrita mais o homem. Mentira! Mas então tem isso, e né? a parte física que a gente fala, que as mulheres reclamam, que realmente, doutor, mas eu sempre treinei, eu sempre fiz atividade física e agora eu estou na menopausa e eu estou com uma gordura abdominal. E é verdade mesmo, né? Porque a baixa do estrogênio, ela perde aquela, vamos falar assim, aquela distribuição de gordura que ia ter no corpo, começa a se concentrar no abdômen. Eu desconheço isso. Começa a se concentrar no abdômen. Então, isso existe. E usando o hormônio, não que fala, então eu vou tomar hormônio, eu vou perder minha gordura. Não é isso. O milagre não existe, né, Maristela? Não. É claro que os hormônios vão ajudar. Então, diminuir o estrógeno, diminuir o testosterona, né? Testosterona, que é o que ajuda a gente a ganhar massa muscular. Né? Por que homem tem muito mais músculo do que mulher? Porque tem 10 vezes mais testosterona do que a mulher. Então, a mulher já tem pouca testosterona, né? Já tem aquela dificuldadezinha de um ganho de massa muscular. O pouco que diminui, ela não ganha nada. Então, nessa fase, aquele nada, né, que ela tinha, né, que zerou, e zerou o estrógeno, é muito difícil realmente ela perder gordura, que diminui o metabolismo, né, desacelera o metabolismo. E não, que eu falo não, que seja, né, então é um milagre, vou começar a usar testosterona e estrógeno e eu vou perder minha gordura abdominal, vou voltar a ficar violão. Não é isso. Atividade física e boca, né? Sim. Isso não, e é para tudo. Eu falo, né? Eu coloco tem... assim, é uma pirâmide, né? As pessoas acham que o mais importante de você conseguir um bom condicionamento físico, né? Você conseguir emagrecer, é tomar remédio. Realmente, o remédio pode ajudar. Ajuda. Mas se você não tiver, primeiro, alimentação. Segundo, atividade física. Disciplinada. E por último, lá no topozinho da pirâmide, aí vem o remédio. Se não tiver esses dois, esquece. Isso você, assim,
Eu vejo por mim. Eu entrei na menopausa cedo, gente. Eu entrei na menopausa com 42 anos e já, assim, foi terrível. Mas o fato de criar uma rotina, e assim, nem era academia, gente, era uma rotina de acordar todos os dias e correr. Corria, vai, 1 quilômetro, caminhava o resto. Tudo bem. Até entrar num ritmo, mas isso fez super bem. Fez super bem, Eu lembro que você porque emagreceu horrores. horrores durante a menopausa. eu Eu lembro. falei, viu, como é que pode? Né? E todo mundo reclamando que estava engordando e eu, na época, estava... Não, é mudar a qualidade. É mudar a qualidade. É mudar hábitos, né? É, mudança de hábitos mesmo. E no todo, não é? Porque depois eu passei a me sentir muito mais ativa. Gente, assim, não tem milagre, não. Não existe milagre. Por mais que todo mundo espere que o hormônio vai ajudar, não adianta. A gente precisa, muitas vezes, da reposição hormonal. Algumas pessoas vão optar por ela e tá tudo certo. Algumas não vão optar e tá tudo certo também. Mas essa rotina que você consegue, não é? Com exercício físico, com um olhar melhor para si, tudo isso favorece, Tudo. não é? Tudo Autoestima favorece a melhora, autoestima. tudo. Porque é exatamente isso. Por isso que eu falo, melhora, às vezes fala, melhora a depressão, melhora. Melhora. Porque você se vê melhor, você se vê mais bonita, você se vê mais ativa, né? Então, eu não digo nem depressão, porque às vezes você fala em depressão, é aquela pessoa que está mesmo lá no fundo do poço, mas existe um estado depressivo, Isso. né? Um estado depressivo. Antes de você chegar na depressão, né? Você tem aquele estado depressivo. Então, você melhorando isso, você se vendo melhor, você melhorando sua autoestima, por isso que eu falo, vários que usavam antidepressivo param de usar. Param de usar. Isso é bem importante. Essa é uma informação bem importante. A mudança dos hábitos cotidianos. Faz toda a diferença, gente. Isso é importantíssimo. Você sabe que, quando eu falei que eu vinha, eu falei assim, eu vou falar sobre isso, uma mãe falou assim, posso te fazer um relato meu? Né? Eu falei, pode, claro, eu quero falar uma coisa para você. Isso vai ser até bom para a gente refletir sobre o quanto é importante a gente olhar para a gente mesmo. Ela disse assim, minha gestação funcionou como uma espécie de treinamento emocional para a maternidade. Porque apesar das dificuldades, eu sentia que a gestação... Eu estou sendo literal, porque eu achei muito lindo o que ela falou. Porque, apesar das dificuldades, eu sentia que a gestação estava me permitindo fazer uma conexão mais profunda com o meu filho e comigo. E mais parecia que o meu corpo e a minha mente entravam em uma sintonia. Parecia um treino para que eu lidasse melhor com as exigências da maternidade na época. E hoje, com a menopausa, eu sinto as mesmas sensações. Eu sinto as mesmas incertezas, as mesmas inseguranças, mas eu tenho calma. Eu passei a lidar com as mudanças que as fases da vida impõem para nós com leveza, com resiliência, porque cada fase é apenas uma fase. A menopausa é só mais uma. E isso foi... Olha, eu achei esse relato dela, porque ela me falou isso, eu falei, eu quero que você escreva, porque eu vou falar sobre Sabe, isso. Você falando isso, esse final, eu lembro até hoje dessa paciente. E até falo, todo ano, quando ela vai, agora ela já tá, ela já entrou, não, agora eu tô na menopausa, mas o dia que ela foi, com o exame, tudo, nossa, era uma pessoa bonita, cheia de vida, fazia atividade física, né? E chegou com o exame e tal, eu ainda brinquei, poxa, fulano, aí, ó, chegou, a menopausa chegou, ela começou a chorar. Ah, que interessante. Começou a chorar, mas chorar, de correr lágrimas, ela soluçava, eu falava, não, Aí eu fiquei até meio assim, sabe? Eu falei, será que eu dei a notícia de uma maneira errada, né? Pois é. Porque ela não se aceitava. Ela não aceitava que ela ia entrar na menopausa, que aquilo para ela ia ser, não, acabou minha vida. Eu falei, calma, não é assim. É só mais uma fase. É só mais uma fase. Só mais uma fase. Tem como a gente... mas que eu vou ter isso. Calma. Tem como a gente melhorar, tem como você ter uma boa qualidade de vida. Né? E a ideia, não é? Porque quando você me fala isso dessa pessoa, eu já imagino aquilo que a gente começou falando, a menopausa como uma doença, não é? Como um processo de limitação de viver. Exatamente. Porque não é um processo de limitação. Não,
Pode falar. Não, é porque eu achei interessante ela trazer essa conexão, a gravidez como um processo que fez com que ela tivesse estrutura para aceitar a maternidade e a maternidade e todo esse caminhar para ela aceitar agora para ela aceitar a menopausa. Entender essa menopausa como mais uma fase. E a menopausa, eu costumo falar, eu atendo várias pessoas assim que sofrem com menstruação, sofrem com TPM, sofrem com cólica, que sangram horrores. Eu costumo falar que a menopausa para essa pessoa é uma libertação. Sem dúvida. Mas fala menopausa, ela chega toda... Pô, vamos ver se eu vou entrar, se eu já estou na menopausa. Ela falou, puta, ainda não está. Falou, que pena que você não... Porque ia ser uma libertação. Porque eu tratar a menopausa dela ia ser muito mais fácil do que tratar tudo isso que ela sofre. Isso hoje em dia, né? Isso hoje em dia. Porque a memória que eu vejo, isso é uma coisa interessante, a memória que eu vejo de vó, de mãe, é a memória da menopausa como o fim de tudo, não é? Então, eu acho que muito dessa ideia de menopausa como doença vem porque é quase que geracional você escutar de mãe, de vó, o quanto a menopausa foi terrível para elas, o quanto elas sofreram com a menopausa. E eu acho que isso para mim foi bem libertador mesmo, Guilherme, porque eu não vivi essa mesma menopausa. Eu vivi uma outra menopausa, eu vivi um outro processo. Bem diferente, né? Então, Marissa, mas você é uma pessoa muito evoluída, né? Não, mas é verdade, você é diferente. Mas para muitas pessoas, ainda é assim. Ainda? Olha, ótimo ouvir isso. Ainda é assim? Tem muitas pessoas que querem... eu não quero usar nada, não quero fazer nada. Não, eu prefiro assim. Se a natureza fez assim, eu quero ficar assim. Ótimo, perfeito. Tudo bem. E tem muitos profissionais que tratam assim. Entendo. Entendeu? Fala, acabou a menopausa. Olha, é melhor você não usar hormônio dá câncer. Mas, viu, é assim mesmo. Tipo assim, daqui pra frente é ladeira abaixo. E foi essa visão que eu mudei, que não pense não. Eu pensava assim também. Porque a gente sai pensando assim. É isso que eu mudei. O meu pensamento mudou nisso, sabe? É aquela coisa de tentar ajudar e, assim, uma diferente da outra. É por isso que a gente fala hoje, é medicina personalizada. E olha só, gente, eu adoro ouvir essas coisas porque me traz a ideia da informação. O quanto é importante a gente ter e buscar informação de qualidade. Olha, toda vez que eu estou finalizando, eu sei que nós já temos que finalizar o nosso, nosso tá podcast. Acabando, tá, Marissa? Muito bom! Toda vez que a gente está finalizando um programa, eu fico pensando nessa máxima, né? Mãe que se informa, transforma preocupação em sabedoria. Então, eu vou ampliar isso. Mulher que se informa, transforma preocupação em sabedoria. Porque você consegue ter um outro olhar em relação a todos esses problemas que são construídos ao longo do tempo por lendas mesmo, por percepções que já se alteraram. Eu vi isso no outro podcast, quando a gente falou sobre a odontologia durante a maternidade, odontologia gestacional. Eu recebi uma pessoa aqui que trouxe um monte de informação do tipo, pode fazer raio-x sim, mas por que não? Pode sim tomar anestesia, por que é que não? A saúde mental da mãe, da mulher, ela fica muito melhor sem dor, não é? Sem mal-estar. A saúde mental fica melhor quando você se cuida. Não importa a forma como você vai se cuidar, mas se cuide e se informe sobre as formas. Não é assim, chegou aí, acabou, vai assim mesmo. Esse vai assim mesmo, com a quantidade de informações que a gente tem, né, doutor Guilherme? Com a forma como a gente pode pensar, com a liberdade que a gente tem de pensamento, com a quantidade de informação. Tudo isso é tão bacana a gente poder acompanhar essas mudanças. Não é? Não tenha dúvida. E é que eu falei, o que você está falando, informação e recursos, né? Recurso. Hoje a gente tem vários recursos que a gente pode melhorar a qualidade de vida.
Adorei. Adorei esse podcast, gente. Foi demais de bom. Adorei mesmo. Você já se inscreveu? Ainda não? Como não? Vai lá, se inscreve no meu canal, ativa o sininho, compartilha. Eu tenho certeza que esse papo, olha, vai ser demais. Muita gente vai ouvir, muita gente vai gostar, muita gente vai se encontrar nisso aqui. Tenho certeza. Guilherme, eu sei que a gente tem que encerrar. Mas eu Que quero. pena, eu ficaria mais Você uma hora aqui ficaria com você, mentir. assim. Fácil. Eu quero que você diga para as mães aqui onde podem encontrar, se elas quiserem conversar com você, se tem algum canal que você. Não, uma informação que elas gostariam de ter, uma dúvida, se tem algum canal que elas possam acessar, seu Instagram, onde elas te encontram? Se você tiver, né, você mulher, se tá grávida, não tá grávida, tá entrando na menopausa, não está entrando na menopausa, eu falo, às vezes, mas só pode repor hormônio quem está na menopausa. Não, qualquer pessoa pode repor hormônio. Óbvio que são hormônios diferentes, né? Não são, mas eu não estou na menopausa, vou ter que... Não, mas são outras coisas que a gente usa. Então, se você está precisando, acha que eu posso te ajudar a melhorar a sua qualidade de vida, quiser alguma informação, quiser passar em alguma consulta, eu estou lá na Clínica Vitesse, na Rua 24 de Maio, número 780. Eu tenho meu Instagram é fechado, eu ainda não entrei muito na era digital, não, mas eu tô, esse ano, 2025... o ano da era digital. Da era digital, exatamente. Eu tenho algumas coisas, alguns vídeos, até da clínica que a gente coloca, falo bastante sobre hormônio. O Instagram da clínica é Clínica Vitesse, e o meu pode procurar como Dr. Guilherme Aniquino que aparece. Tá, qualquer coisa eu vou deixar, gente, o contato do Dr. Guilherme aqui da descrição do vídeo. Vocês vão poder conversar com ele. E também no próprio YouTube, aqui, ó. Se você tiver alguma dúvida, quer conversar, quer falar, gostei, não gostei, traz uma informação para mim, me conta o que você achou. Sabe por quê? Você me ajuda a melhorar o meu podcast. Você me ajuda a trazer cada vez informações diferentes. E você ajuda outras mães. Tem alguma dúvida? Quer falar com ele? Escreve aqui. Deixa nos comentários. Esté, gostaria que o Dr. Guilherme, eu passo para ele entra em contato com vocês. Vai ser uma conversa muito boa, tenho certeza. Gente, é uma pena, mas nós vamos ter que parar. Eu sinto, viu? Porque a gente poderia dar... Vou te desculpar por isso. Foi muito bom encontrar vocês. Toda quarta-feira, nosso podcast está no ar. Quer me encontrar? Instagram, @preocupações de mãe, tudo juntinho, sem acento, sem cedilha. Ou também no Esther Sartori _. Aí aqui, claro, no canal Preocupações de Mãe. Vem me ver, vem me ouvir, manda comentário para mim. Eu vou adorar conversar com vocês. Vem cá, tá bom? Até mais.